Bom dia, hoje dia 19 de outubro. E chegamos, ontem ao final das parábolas. Mas hoje vamos fazer aqui um apanhado. O que aprendemos com as parábolas? E a passagem do dia será Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu: Disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvires, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertem e eu os curem. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Glória a Deus, né? Realmente, Jesus, ele falava por parábolas e falava para todos. Porém, tem muitos que estavam de olhos fechados, ainda estavam com os corações endurecidos. E isso existe até hoje. Jesus continua falando, ele pode não estar, fisicamente entre nós, mas ele continua vivo entre nós. E ele continua falando, falando e falando. E muitos não ouvem, muitos não entendem, muitos não abrem a porta do coração para ele entrar e realmente converter, curar. Não, preferem realmente manter a distância. Mas nós que temos ouvidos, nós que abrimos a porta do nosso coração, nós que realmente deixamos ele entrar, temos acesso à palavra, temos acesso a todas as promessas que a Bíblia nos traz. Então essas parábolas, elas eram usadas por Jesus. Jesus usava, exemplos do dia a dia, como semente, colheita, família, trabalho, para que o povo simples entendesse verdades espirituais, porém complexas. Elas revelam verdades espirituais que mostram como é o reino de Deus, o caráter de Deus e o que ele espera de nós. Essas parábolas confrontam o coração. Muitas vezes, a parábola leva as pessoas a refletir sobre si mesmas, revelando a sua fé ou a incredulidade, como a parábola do fariseu e do publicano. Elas são memoráveis. Histórias são mais fáceis de se lembrar do que regras ou sermões longos. Por isso, até hoje, mesmo crianças se lembram da parábola do filho pródigo e do bom samaritano. Elas têm um propósito duplo. Para quem crê, elas revelam o reino, e para quem rejeita, elas escondem a verdade. Por isso que muitos ouvem e não entendem. Dentro de tudo que vimos, podemos resumir alguns pilares: amor e misericórdia. Como na parábola do bom samaritano, aprendemos que o verdadeiro amor não tem barreiras. O caráter de Deus, que Deus é amoroso. Ele é o pai que recebe o filho pródigo. Deus é justo,
Ele separa o joio do trigo. Deus é misericordioso, perdoa grandes e pequenos pecadores. Aprendemos a fé e a vigilância, como nas parábolas das 10 virgens e do servo vigilante. Jesus ensina que devemos estar prontos para a sua vinda. Frutificação. Parábolas como a videira, o semeador e a dos talentos mostram que nossa fé deve gerar frutos visíveis de justiça e serviço. Mostra o juízo de Deus. Muitas parábolas alertam que haverá a separação entre os que aceitaram e os que rejeitaram o reino. E aí eu te pergunto, de que lado você está? Será que você está do lado que aceitou ou rejeitou o reino? Será que você está do lado daqueles que realmente estão junto, mergulharam de cabeça na palavra? Ou você só está dentro da igreja, cumprindo um protocolo, batendo um cartão, e vai ser um daqueles que, quando chegar o grande dia, embora estivesse na igreja, ajudando na igreja, nunca esteve realmente com o seu coração rendido ao Senhor. Que nós possamos refletir sobre tudo isso, porque todas essas parábolas, elas nos trazem um alerta e nós precisamos nos firmar no reino de Deus. Precisamos realmente mergulhar nas palavras para que a gente possa viver a vida que Deus planejou para nós. Em resumo, as parábolas são lições de vida que unem o simples ao profundo, trazendo ensinamentos eternos. As parábolas nos ensinam que Deus nos chama a viver em amor, fé e obediência para participarmos do seu reino eterno. Glória, glória, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu aprendi muito com essas parábolas e foi muito gostoso poder mergulhar em cada uma delas e entender realmente algumas verdades, né, que ficam muitas vezes escondidas. Sei que se formos fazer de novo, será revelado mais e mais coisas, porque a palavra de Deus é assim. Cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente estuda de novo, mais, né, mais segredos, mais coisas que estavam ocultas vão sendo reveladas. Mas por que que esse processo é gradual? Porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais. Porque é assim, o reino de Deus é assim. A Bíblia, você pode ler ela 50 vezes, mas cada vez que você vai lendo, você vai conhecendo mais, você vai entendendo mais, você vai realmente querendo buscar mais, porque você vai vendo que o teu Pai falando com você. E essa é a graça, essa é o segredo, esse é o mistério da palavra de Deus. Então a gente nunca vai conhecer a Bíblia inteira. Todo dia tem algo mais para a gente aprender. Todo dia tem algo mais para ser revelado. E glória a Deus que possamos estar caminhando assim, aprendendo dia a dia. E para finalizar, a nossa oração do dia. Pai, grandes são os seus ensinos. Te agradecemos por ter nos deixado este maravilhoso manual de instrução chamado Bíblia. Só nela temos todas as direções necessárias para a nossa vida, para crescermos espiritualmente e nos tornarmos filhos e filhas segundo o seu coração. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E obrigada, Espírito Santo. Continue nos guiando e abrindo os nossos olhos espirituais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e eu te espero amanhã para uma nova fase do nosso devocional.